O assunto de hoje é este aqui, ó. Deixa eu jogar ele na tela. Esse aí, ó. Não é isso? Os certificadores trifásicos controlados. Pelo meu monitor rolado aqui, eu estou observando que vocês já receberam a imagem aí. Não é isso? Gente, então, olha aqui. Pelo amor de Deus, se vocês não estiverem entendendo, para e pergunte, tá? Porque essa é a última oportunidade que nós vamos ter de passar esse assunto para vocês, já que hoje é a última aula. E é importante, né, que vocês entendam, porque a tarefa que eu passei para vocês, ela é quase toda baseada nessa aula de hoje. Aquela tarefa que deve ser feita montando gráfico, forma de onda. Então, não fiquem com dúvida, né? Pelo amor de Deus, né? Perguntem. Eu vou tentar explicar. Eu até pedi ao Rodrigo para ceder a aula dele, ele disse que não pode ceder, mas eu falei, então, se a turma demorar, se eu demorar a passar o assunto de hoje, eles vão chegar um pouquinho atrasado lá. Tem problema? Não, não tem problema não, eu espero. Tá legal? Então, vamos focar nesse assunto aí, sem preocupar com a aula do Rodrigo. Beleza? Então, olha aí, vamos aos certificadores controlados. Antes, tem alguns lembretes, algumas orientações. Eu já vou pôr tudo aqui de uma vez para a gente varrer, né? Com relação, e é muito importante, gente, com relação aos ângulos, os ângulos considerados lá nas formas de onda, o beta você já sabe o que é, né? O ângulo de extinção, a hora que o tiro estou, em tese, pararia de conduzir, né? O alfa é o ângulo de disparo, tá certo? Eu nem vou ficar falando muito dos outros aqui, eu vou mostrar lá na forma de onda, fica mais fácil vocês entenderem, né? Mas vai entrar um novo conceito lá, que é o alfa-linha, tá certo? O alfa-linha é um ângulo específico utilizado, considerado, quando o retificador é controlado. Eu vou explicar lá na frente, aguenta aí, tá? E dando um pulo aqui, ó, sobre os geradores de pulsos, o Fernando deve ter falado com vocês quando eu estava implementando lá no PSIM os comandos dos retificadores, né? No caso dos retificadores trifásicos, o seu comando, o seu circuito que faz o comando, ele deve fornecer pulsos ou trem de pulsos com amplitude compatível com a demanda do gatilho, né? O gatilho precisa de tantos amperes, miliamperes, então ele tem que fornecer isso. Isso é uma preocupação constante. Pode ser um pulso quadradinho ou pode ser um trem de pulsos. Trem de pulsos é um conjunto de pulsos, parece um vagãozinho de pulsos que acontece de tempos em tempo. E é muito usado, ou muito necessário, quando a carga é muito indutiva, porque normalmente os pulsos eles não têm duração muito grande. Os pulsos, por isso que são chamados de pulsos, né? Normalmente são 5 graus elétricos, às vezes um pouquinho mais, e às vezes você aplica um pulso no tiristor, ele começa a disparar, a corrente do circuito começa a aumentar, mas como geralmente as cargas são indutivas, a corrente não sobe suficientemente rápido para garantir que o tiristor trava, porque o tiristor ele precisa de um tempo para travar. Não sei se chegaram a ver isso lá no laboratório, mesmo simulando. Se você tirar o pulso do gatilho antes dele travar, ele corta. Entendeu? Aí, o que acontece? Você tem que aplicar o pulso de novo. Por isso que tem que ser um trem de pulso. Você vai aplicando vários pulsos até o tiristor travar. Tá? Isso é uma coisa que a gente gosta de mostrar no laboratório, mas é uma consideração a ser feita. A outra consideração é que a fase do pulso deve ser variável em relação ao, ao sinal ou à tensão que você vai retificar. Isso porque você vai variar o ângulo de disparo em relação a ela, tá certo? Bem, isso falando fica muito subjetivo, né? Vou andar mais rápido aqui, vou mostrar lá no circuito.
E só esse lembretezinho rápido aqui, mas esse aqui é o óbvio, né? O tiristor somente disparará quando receber o pulso de gatilho, a primeira demanda, a primeira não, existem duas demandas. Ele tem que estar polarizado diretamente e receber o pulso de gatilho, né? Dito isso, vamos direto ao circuito lá. Vamos ver hoje, a ideia é ver hoje, rapidamente, é um retificador trifásico de meia onda com tiristor e depois o de onda completa com tiristor, tá certo? Aqui já está o circuito todo montado, cara. Observe que nós temos aqui 3 tiristores, a carga é do tipo RL, né? No exercício que eu passei para vocês, eu coloquei uma carga mais simples, eu tirei a fonte e tirei o L. Com isso, a forma de onda da corrente aqui é exatamente igual à forma de onda de tensão, ficou mais fácil para vocês. Agora, com relação ao funcionamento do retificador, nós já vimos, mostramos como ele funciona usando o diodo. Agora, o que nós mudamos? O tiristor. E com a entrada do tiristor, o que muda? Muda que o tiristor é que vai... O pulso que eu vou ligar no gatilho do tiristor é que vai garantir, que vai determinar a hora que o tiristor vai disparar. Quando é só diodo, né, os diodos entram em condução assim que a tensão do anodo dele fica mais positiva que a do cátodo. Só que no caso de ser tiristor, não. Né? Por quê? Porque, além disso, né, ele necessitar ter uma tensão positiva no anodo em relação ao cátodo, precisa do pulso. Então, é ajustando a hora que o pulso vai aparecer ou ser aplicado, é que a gente verifica a hora que o tiristor vai disparar, tá certo? Bem, o que nós temos aqui, ó, nesse exemplo aqui, é o seguinte, eu tenho duas considerações aqui que são importantes, eu coloco ela nesse quadradinho ao lado aqui, ó. Esse deltazinho aqui, ó, e o alfa. O alfa continua sendo o ângulo de disparo, só que ele é contado, observe na figura aqui, ó, ele é contado, cadê ele? Vê se eu acho ele aqui, ó. Ele é contado, não é a partir do zero mais, nos retificadores monofásicos que a gente estudou, o alfa é a partir do zero, né? Por exemplo, se eu quero que o tiristor dispara lá no monofásico em 90, o alfa é 90, e o 90 é o pico da onda. Agora, observe aqui, ó, o tiristor vai disparar no pico da onda, só que o alfa não é 90, o alfa aqui é 60. Por quê? Porque ele é contado a partir do cruzamento das fases, a partir desse ângulo aqui. Ó. Então, tem um ângulo morto aqui, ó, que é esse deltazinho aqui, ó, né? Ele é só uma referência para a gente contar a partir dele o ângulo de disparo. Né? E por que isso? Porque não adianta aplicar pulso no gatilho do tiristor antes desse instante, porque antes desse instante o tiristor está polarizado ao contrário. Né? O tiristor não fica polarizado diretamente, não é a partir dos cruzamentos, vocês viram lá 2 semanas atrás. Quer dizer, o tiristor, se fosse o diodo A, da linha A, da fase A, ele iniciaria a condução aqui, onde eu pus a seta. Iria conduzir até aqui, quando o B entraria e assumiria a condução, ficaria conduzindo desse cruzamento aqui até lá na frente, e assim sucessivamente. Né? Então, não adianta aplicar pulso no gatilho do tiristor antes do cruzamento. Então, o ângulo que eu considero que o tiristor vai disparar é contado a partir desse cruzamento. Então, o alfa zero é no cruzamento. E considerando o alfa zero da linha A, né, o alfa zero é 30 graus. Quer dizer, alfa igual a 0 graus, porque eu estou começando a contar a partir de 30 graus, entende? Então, esse ângulo aqui de referência, o θ, é 30 graus para os monofásicos. Então, eu acrescento ele ao alfa, que é 60, para verificar na forma de onda da linha A o momento que ele vai disparar. Que no caso aqui foi no pico. Por quê? Porque o pico é 90 e 90 é 30 mais 60. Só que o ângulo de disparo aqui, para todos os efeitos, é 60 graus. Tá certo? O tiristor vai disparar em 60 graus. Nos cálculos, quando a gente faz o cálculo, a gente utiliza os 60 graus. Entendeu? Se fosse de onda completa, que nós vamos ver daqui a pouquinho, esse ângulo θ aqui seria 60, porque o cruzamento de fases lá é 60 graus. Tá? Vamos praticar isso aqui para vocês entenderem melhor.
Então, olha aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o conjunto de pulsos. Observe que eu vou aplicar um pulso, o seu comando vai gerar um pulso e aplicar esse pulso no gatilho do tiristor 1, nesse instante aqui, ó, porque eu quero que o tiristor dispare nesse instante. Como é o tiristor 1, né, e o tiristor 1 está ligado na fase A, e a fase A se tornou a mais positiva nesse ponto que eu estou pondo a seta aqui, ó, tá certo? A partir desse ponto eu já posso aplicar o pulso no tiristor, só que eu estou aplicando o pulso nesse instante aqui, ó. Então, o que acontece? O tiristor só vai disparar nesse instante aqui, que eu pus a seta aqui, ó, porque eu apliquei o pulso nele. Bem, se ele só vai disparar nesse instante, que vai... que consideração que eu posso tirar daí? Que antes, quem estava conduzindo, né, continuou conduzindo até aquele instante. Por quê? Porque quando um tiristor dispara, ele corta quem estava conduzindo. Isto é, quem estava conduzindo só vai cortar quando eu disparar o próximo, né? E assim sucessivamente. Então, olha aqui, ó, eu vou pegar aqui a fase C, ó, eu tinha um tiristor conduzindo, que era o da fase C, que no caso era o TH3. Ele estava conduzindo, tá certo? Se fosse um diodo, o D3 estaria conduzindo até esse ponto, como já vimos antes. Chegou aqui, o D1 conduziria e assim sucessivamente. Como é tiristor, eu não apliquei o pulso ainda, ele continua, o T3 continua, o TH3 continua e vai. Se a carga fosse resistiva, puramente resistiva, ele pararia de conduzir aqui. Você ficava um tempo sem ninguém conduzir. Por quê? Porque a partir desse ponto, a fase C ficou negativa, e o diodo que estaria aqui cortaria, tá certo? Ou, se fosse um tiristor, também cortaria. Só que como a carga é indutiva, ele não corta. Por quê? Porque o indutor mantém a condução dele no semicírculo negativo. Na realidade, a gente considera que até esse momento que eu pus a seta aqui, quem estava conduzindo era o TH3 e o circuito era esse aqui, ó. E observe que esse circuito é o circuito da célula retificadora básica. Porque se esses dois tiristores de cima aqui, T1 e T2, TH1 e TH2, não estão conduzindo ainda, eles estão totalmente fora do circuito. O que a gente considera é o que está acontecendo. É um circuito monofásico, ó. A fonte de CA, o dispositivo de chaveamento e a carga RLE, quer dizer, é uma célula retificadora básica. Então, tudo que acontece na célula retificadora básica, já estudamos muito, é o que está acontecendo aqui, inclusive o processo de cálculo é o mesmo. Por isso que a gente estuda a célula retificadora básica antes, porque simplifica a gente raciocinar dessa forma. Então, tem uma célula retificadora básica funcionando aqui. E vai funcionando. Só que quando chega nesse instante que eu pus a seta aqui, ó, eu vou aplicar um pulso no gatilho do tiristor TH1. Né? O que vai acontecer? Observe que no anodo dele eu tenho a tensão A. E no catodo dele eu tenho a tensão C. A é positiva, a C é negativa. Então o A está positivo aqui, o anodo está positivo e o catodo está negativo, quer dizer, está polarizado diretamente. Qual que é a diferença de potencial? É uma tensão que vai desse ponto aqui, onde eu estou pondo a seta, até esse aqui, ó. É a soma da tensão A com a tensão C somada algebricamente, né? Quer dizer, é uma menos a outra, quer dizer, é uma mais menos a outra, quer dizer, uma é positiva em relação a zero, outra é negativa em relação a zero, e como são ambas levadas em consideração a um mesmo ponto, né, na realidade eu pego o valor de uma, inverto o valor da outra e somo. Né? Então, dá a soma desse valor. Depois vocês vão ver melhor aqui nesse gráfico isso que eu estou falando. De qualquer maneira, o tiristor TH1 está polarizado diretamente, só estava esperando o pulso. O pulso aconteceu aqui, então ele disparou. Quando ele dispara, ele vira um curto-circuito e coloca nesse barramento todo a tensão A. Quer dizer, era a tensão C até esse ponto aqui. Aí, de repente, ela pula para a tensão A. E vai ser a A até o tiristor. Segundo o tiristor, que é o TH2, entrar em condução e cortar o A, e assim sucessivamente. Então, a forma de onda passa a ser essa aqui. Ó.
Lembre que se fosse diodo, eu teria uma forma de onda aqui em cima, flutuando aqui em cima. Agora não. Ela vem, pega uma parte negativa, dispara, pega uma parte positiva, uma negativa e vai por aí. Vocês podem observar que em um período, ou um intervalo equivalente a 360 graus, eu tenho três formas de ondas iguais. Né? Por exemplo, se eu começo a contar do zero aqui, ó, T igual a 0 graus, o 2π está cá na frente. Ó. Então, nesse intervalo todo aqui, que é um período, eu tenho três formas de onda iguais. Olha aqui, eu tenho uma, tenho outra, e tem essa outra aqui, mais um pedacinho que está aqui, para até chegar no 2π. Né? Se eu pego o período começando aqui, eu tenho uma, duas, três. Quer dizer, sempre eu vou ter três ondas iguais. E quando eu quiser calcular, se eu quiser calcular o valor médio, eu calculo uma área dessa, que vai desde a hora que ele dispara até a hora que ele corta, multiplico por 3 e divido pelo período. O interessante é que eu não preciso considerar o beta aqui. Por que eu não preciso considerar? Porque o corte do tiristor, o ponto que a área vai terminar, a área que eu vou considerar, que eu devo considerar, vai terminar, é a hora que o outro tiristor vai entrar em condução. E os tiristores recebem impulsos de 120 em 120 graus. Por quê? Porque eles vão entrar em fases, em pontos iguais, e elas estão defasadas de 120 graus. É o que vocês podem observar aqui. Ó. Se eu apliquei um pulso aqui no A, no B eu apliquei um outro pulso, que é 120 graus, ou π sobre 3 depois. Assim como no terceiro, o amarelozinho aqui, ó, que o TH3 é 120 graus depois do primeiro, e assim sucessivamente. O seu comando ele vai prover isso. Né? Você vai ter que gerar um pulso no momento, né, defasado de um ângulo segundo essas considerações aqui, e nos outros são 120 e 120 graus, tá certo? Dessa forma eu tenho o quê? Uma área a ser considerada. Né? Não é, observe que essa área aqui, ó, ela vai dar, ela tem uma parte positiva e uma negativa. A negativa sempre é abatida, né, ou subtraída da positiva, então dá um valor médio menor. Se eu tivesse diodo, o valor médio que apareceria, aquele VO médio, né, que a gente calculou, era da área total, área cheia, sem considerar a parte negativa e sem considerar esses pedaços que estão faltando aqui. Ó. No caso do tiristor, o que estou fazendo? Eu estou reduzindo a área. Então, quando a gente estabelece um retificador controlado, na realidade, comparando ele com diodo não controlado, eu estaria reduzindo o valor médio. O valor médio vai ser máximo no caso de ser diodo ou no caso do tiristor disparar no cruzamento aqui. Ó. Se eu deslocar esse pulso para cá, ó, passar ele para trás, antecipar ele aqui, ó, o equivalente a 60 graus, isto é, alfa igual a zero, ele vai disparar aqui, o próximo vai disparar aqui, o terceiro vai disparar aqui, e assim sucessivamente. Aí eu vou ter uma área exatamente igual ao diodo. E essa área, ela vai ser só positiva e vai me indicar um valor médio máximo, o máximo valor médio possível. E aí, quando eu vou mudando o ângulo de disparo, eu vou reduzindo. Observe, por exemplo, se eu pegar o pulso aqui, o vermelhinho, e deslocar para cá, ó, aumentar o alfa. Se eu desloco uns, outros também são deslocados. Isso é uma exigência do circuito de comando, né? Que os pulsos sejam defasados 120 graus um do outro. Quando você atrasa um, você atrasa os outros. Quando você adianta um, você adianta outro, sempre na mesma proporção. Então, se eu estiver, por exemplo, pegando o vermelhinho aqui e deslocando ele para cá, o ângulo de disparo também vai deslocando para cá. Quando eu desloco o ângulo de disparo de um, o outro também é deslocado. Aí eu vou reduzindo a área positiva, aumentando a negativa. Vai chegar um ponto que as duas são iguais, aí o valor médio é zero. E se eu continuar aumentando, vai chegar um ponto que eu vou ter só a negativa. Só que tem um detalhe, isso só é teórico. Eu consigo, analisando aqui o deslocamento, chegar a uma conclusão de uma área que só fica um valor negativo. Só que eu não consigo fazer isso na prática. Eu não consigo uma situação de garantir lá com os valores de circuito que a tensão na carga seja totalmente negativa, sem nada positivo, a não ser que eu inverta os tiristores, né? Mas aí já é uma outra situação diferente. O circuito já não é retificador mais,
é chamado de inversor autônomo, que eu expliquei lá na teoria, mas está fora do nosso programa, não vou entrar em detalhe aqui, não. Ele é menos usado, tá certo? É só uma questão teórica, só que é uma complementação do raciocínio, tá certo? Os retificadores, eles sempre vão disparar e vai, no máximo, chegar no zero aqui, ó. Quer dizer, eu não tenho tensão média nenhuma, eu não vou ter uma tensão média negativa, não. Beleza? Gente, pergunta, vocês entenderam? Eu ouvi um monte de gente dizer sim aí, ó. Todo mundo falou assim, então eu fico feliz com isso. Vamos ver a forma de onda na carga, não, no tira-estor aqui, só para complementar o raciocínio, tá, gente? Deu para entender, professor. Valeu, obrigado aí. Valeu. Valeu. Eu ironizei exatamente para alguém aí falar o que você falou. Fico feliz com isso. Olha aqui, ó. Considere que agora eu estou lá no laboratório, eu quero saber qual forma de onda que vai aparecer no tiristor, e porque eu estou fazendo uma análise do comportamento do circuito para ver se está funcionando direitinho. Aí vai aparecer essa forma de onda aqui, ó. Tá certo? Agora, por que fica essa forma de onda? Vou explicar rapidamente, porque nós já fizemos esse tipo de análise, considerando o caso dos diodos. A análise é a mesma, não tem diferença nenhuma. A forma de onda é diferente, mas a análise é a mesma. Como eu quero ver a tensão no tiristor 1, eu coloquei o osciloscópio aqui, ó. Polo vivo no anodo e o GND no cátodo, tá certo? E aqui é mesmo raciocínio. Quando o tiristor está conduzindo, a tensão é zero. Quando ele não está conduzindo, mas tem outro conduzindo, a tensão é a tensão da linha A em relação à linha do outro que estiver conduzindo, não é isso? Não é assim que a gente analisou? Vamos analisar da mesma forma. E para ganhar tempo, eu sei que, como eu estou vendo a tensão no tiristor 1, eu sei que ele vai conduzir a partir desse ponto que eu pus a seta até esse ponto que é o ponto que o outro entra e corta ele, né? Então, nesse intervalo, eu já ponho uma linha em cima do eixo aqui, que é zero, porque está conduzindo, a tensão é zero. Quem faz isso já acerta 1/3 da onda. E quando ele não está conduzindo? Quando ele não estiver conduzindo, tem um outro conduzindo, né? Se não tiver outro conduzindo, aí complica um pouquinho, porque aí vai parecer tensão fase neutra, tá? Não fase e fase. Mas aqui não vai acontecer esse caso, por quê? Porque esse aqui é um circuito de condução contínua, isto é, não fica nenhum intervalo de tempo sem nenhum tiristor conduzindo, que é uma característica de circuito que tem carga indutiva, tá certo? Difícil ter um retificador trifásico de condução descontínua, tá certo? Exatamente porque o processo de comutação ele não ocorre de 180 em 180, né? Ele ocorre de 120 em 120. E durante 120 a energia no indutor não escoa muito fácil, a não ser que a indutância seja muito baixa. Mas vamos lá. Então, vamos pegar esse intervalo aqui, ó, anterior, antes do TH1 disparar. Quem estava conduzindo era o 3. Daí eu pego, se era o 3 que estava conduzindo, eu estou com o C aqui, ó. Então vai ser AC. Aí eu pego a tensão AC, aqui nós temos um mapa de todas as tensões fase e fase, né? Como já vimos lá com os diodos. Eu pego a tensão AC aqui, ó, e marco ela, cara, durante aquele intervalo. Nessa forma de onda vermelha aqui, ó, é o que aparece no TH1. Então, observe que ela é negativa, se torna positiva, chega aqui, ela cai para zero instantaneamente, dá uma transição brusca com o disparo do tiristor. Observe que essa tensão, gente, aqui que está a questão, ó, é a tensão AC, isto é, a tensão de A para C, aquilo que eu te falei. Ó. Quando eu disparei o tiristor, eu tinha tensão AC aqui. Ó. Quando eu falei que tinha a soma de A com C, tá certo? Eu somei a tensão de A em relação a zero com a outra negativa, porque eu sabia que essa tensão é AC. Cara. Então, esse comprimento aqui, ó, essa altura aqui, ó, exatamente essa altura aqui. Ó. O tiristor está com essa tensão, esse valor instantâneo de tensão positiva na hora que ele entra em condução. Por isso que ele dispara. Tem uma tensão lá positiva nele, apliquei o pulso e disparou. Se fosse diodo, não apareceria essa tensão positiva aqui, não. Por quê? Porque assim que ela se tornasse positiva, o diodo conduziria e ficaria zero. Eu observo que isso acontece quando, deixa eu pegar a seta aqui, ó, nos cruzamentos, ó,
Se fosse diodo, ele conduziria a partir daqui. Então, não teria esse pico positivo lá no diodo. O diodo não aparece. Em diodos não aparece tensão positiva, só aparece tensão negativa. Só aparece tensão positiva no diodo é o 0,7, que está polarizando ele, mantendo a condição dele. Só 0,7, mas a ideal seria 0. Né? Bem, a partir desse ponto aqui, quem entra em condução é o diodo da linha B, da fase B, né? O D2. O D2 entra em condução, pimba aqui, ó, e corta o D1. Aí a tensão vai ser AB, porque é A sempre, né? Ou AB ou BC, aliás, AB ou AC, conforme seja D2 ou D3 estiver conduzindo. Agora é D2, então é AB. Aí, nesse ponto aqui, eu procuro o AB. Cadê o AB? A AB está aqui, ó. Vou levar ela até lá. Olha aqui, ela está aqui embaixo, cara. Nesse momento, o que acontece? Com a condução do diodo D2, a tensão que era 0 no tiristor 1, ela passa a ser negativa, cara. Liga-se uma tensão negativa muito grande no tiristor 1, cara. Entendeu? Quer dizer, quando você dispara um tiristor que corta o outro, por que ele cortou o outro? Porque ele ligou uma tensão negativa no outro. Entendeu? Não é só porque. Não é T1 conduzindo que corta. Não é T2, desculpe, conduzindo que corta T1, não. É quando T2 conduziu, ele ligou uma tensão negativa ele polarizou reversamente o TH1. E essa tensão é essa. E o valor instantâneo dessa tensão é essa aqui. Ó. Então, aplicou-se uma tensão reversa grande. Lá no tiristor, ele pimba, cortou instantaneamente. E a partir daí, com a condução do D2, fica a tensão AB, que é essa aqui. Ó. E vai, até chegar nesse ponto. Nesse ponto, quem entrou? É o T3, o amarelo aqui é o T3. T3 entrou em condução e cortou o T2. O que aconteceu? Cortou o T2, morreu. Eu não estou vendo a forma de onda no T2, só cortou o T2, né? Tá certo? Só que com isso, né, jogou o AC lá no diodo, né, no tiristor 1, aliás. Então ficou AC. Aí eu procuro o AC, cadê o AC? Tá aqui, ó. Aí eu vou lá, naquele momento, e desenho o AC a partir daí. Né? E vai por aí até ele disparar de novo e assim sucessivamente. Observe que nesses instantes aqui, ó, aliás, que nesses instantes não, que esse pedacinho aqui, ó, ele já está aqui de novo repetido, e assim sucessivamente, porque isso é repetitivo, é cíclico, né? E a forma de onda tem esse formato aí. E ele vai modificando à medida que o ângulo disparo for modificando, né? Se fosse diodo, como a gente analisou 2 semanas atrás, que entraria em condução aqui, ó, nesse ponto que eu pus a seta, não apareceria esse negativo. Mas seria o quê? Teria um período aqui de condução 0 e essa onda começaria aqui, lembram dela? E a outra começaria aqui, ó. E assim sucessivamente. Quer dizer, quando você põe tiristor, você torna a onda, ela tem um formato mais trabalhado, né? Ela tem pontos de descontinuidades, né? Com diodo não tem pontos de... Se fossem 3 diodos, não teria pontos de descontinuidade. Entendeu? Nem na forma de onda na carga, nem na forma de onda do diodo, tá certo? Bem, gente, para fechar isso aqui, na apostila lá tem a dedução da fórmula para calcular o valor médio da tensão, sabe? Nós não vamos ter tempo de deduzir, porque a aula de hoje hoje é a última aula. Mas para calcular o valor médio, é a coisa mais simples que tem. Você pega a mesma expressão do trifásico de meia onda com diodo e multiplica pelo cosseno do ângulo de disparo, entendeu? Se eu fizer uma pergunta, qual que é o valor médio da tensão na saída? Vocês lembram da fórmula? É 1,17 vezes a tensão de entrada. Como ele é controlado, então é 1,17 vezes a tensão de entrada, fase neutra, vezes o cosseno de alfa. E o cosseno de alfa
é o cosseno contado do ângulo contado a partir do cruzamento, hein? Tá certo? É esse alfa que está aqui, ó, que no caso é 60 graus. Tá certo? Só para checar aqui, para você guardar essa forma, suponha que alfa seja zero. Então, vai ser 1,17 vezes a tensão de entrada vezes cosseno de zero. Tá certo? Porque alfa é zero. Quanto que é cosseno de zero? Lembra? Cosseno de zero, função trigonométrica, é 1. Não é isso? Cosseno de zero não é 1? Então, 1,17 vezes tensão fase neutra vezes 1, isto é, 1,17 vezes tensão fase neutra, que é a mesma fórmula do retificador com diodo, porque não tem diferença nenhuma em termos de formas de onda e de valores, você disparar aqui com tiro-estor no 0 graus, ou você colocar diodo, é a mesma coisa, entendeu? Então, guarda aí, para calcular o valor médio, que é um dos parâmetros, né? O valor eficaz também, né? O valor médio é 1,17 vezes a tensão de entrada vezes cosseno de alfa. O eficaz é a mesma coisa vezes, né? Mas nós não vamos calcular a eficaz, tá certo? Agora vamos entrar na parte que é um pouquinho mais trabalhosa. Aqui, gente, é o mesmo, esse exercício aqui, ó, eu não vou fazê-lo hoje, não, é considerando que há descontinuidade, sabe? Eu coloquei isso aqui no PowerPoint, é só para a gente praticar. O caso de descontinuidade é um caso incomum, né? É um caso quando o indutor é muito pequeno e a corrente flui, e antes do próximo tiristor disparar, antes do próximo parar, o anterior corta, e fica um tempo sem nada, e como não fica nada, aparece uma tensão, o valor do E, né? Aí já seria uma complicação. Trabalho. Oi? Mais trabalhosa? É trabalhosa para entender. Você quer que eu explico? Tá tranquilo, pode deixar. É só você ver aqui, ó, na realidade, a complicação está nessa forma de onde aqui embaixo, ela é cheia Esses rabiscos aí? cheia de rabisco aqui, tá vendo? Mas é só você lembrar o seguinte: se isso acontecer, isto é, se acontecer de haver descontinuidade na onda, é um caso que eu coloco só em exercício para vocês raciocinarem, tá, gente? Na prática é difícil acontecer. A carga tem que ser muito pouco indutiva, né? Bem, no caso de acontecer, basta vocês lembrarem que no período que a corrente é zero, esse períodozinho aqui, ó, que eu estou mostrando na seta aqui, é porque a corrente chegou no zero aqui, aí o outro tiristor não disparou, ela ficou zero um tempo, aí o outro tiristor disparou, ela volta a aumentar. Naquele período que a corrente é zero, não fica nenhum tiristor conduzindo. Por quê? O próximo disparou, o anterior já cortou, entendeu? Fica sem ninguém conduzir. E se ninguém conduza, veja esse circuito aqui aberto em cima, porque não está conduzindo, aberto embaixo, porque não está conduzindo, aberto mais embaixo, porque não está conduzindo. O que esse tiristor vai enxergar se não tem ninguém conduzindo? É a tensão A em relação que chega aqui sempre, né? Bem, se não tem nenhum tiristor conduzindo, o que chega aqui? Chega aqui o quê? A tensão por aqui, ó. Certo? Se não tem ninguém conduzindo, não tem tensão no indutor nem no resistor. Então, eu tenho essa fonte de tensão em série com a tensão, com essa tensão aqui, ó, fase neutra. Se eu analisar o circuito da malha, que é uma tensão alternada, em série com uma tensão contínua, zero mais zero, é o potencial que vai ter aqui, ó. Por isso que fica essa loucura aqui, ó. A gente tem que pegar a tensão A em relação ao neutro, que é essa linha amarela que eu tenho aqui, ó, e deslocá-la no eixo, o equivalente ao E. Por quê? Porque o E funciona como tipo uma tensão de offset, ele faz a tensão, ele se soma à tensão alternada, mas de forma negativa. Por quê? Porque o negativo dele é que é ligado no anodo do tiristor. Então, ele desloca a onda A na visão do tiristor 1 para baixo. Então, nesses intervalos pequenininhos aqui, ó, eu tenho essa onda amarela aqui, ó, olha o pedacinho dela aqui, ó, olha o outro pedacinho dela aqui, o outro pedacinho aqui, ó, tá certo? Isso por quê? Exatamente porque não tem ninguém conduzindo, o tiristor 1 vai ver o quê? A somatória da tensão A com o E, só que o E é negativo para o anodo do tiristor, tá certo? Mas isso aí eu não estou
não vamos ter tempo de ficar explorando mais. Não, tá? Geralmente eu faço isso em forma de exercício. Se você quiser montar isso lá no simulador, tiver paciência de montar um dia, vocês vão ver que vai dar essa forma de onda aqui. Tá? Agora eu estou mais interessado em entrar nisso aqui. Ó, tá certo? Já é suficientemente, digamos assim, trabalhoso mostrar isso para vocês. Eu vou começar do exemplo mais simples, depois eu vou ver se eu consigo mostrar isso aqui, que é mais complicado. Na realidade, não tem nada complicado aqui. Na realidade, é um monte de informações que a gente tem que estar considerando ao mesmo tempo. Aí, se a gente não tomar cuidado, a gente confunde alguma coisa ou ignora alguma coisa. Mas, no fundo, é simples. Por exemplo, esse circuito de onda completa funciona com 6 tiristores, ele funciona exatamente igual o circuito com 6 diodos, com a diferença que o diodo conduz a partir do cruzamento das tensões de fase, isto é, nesses cruzamentos aqui, ó, e agora não vai ser porque é preciso do pulso, entendeu? Aí eu tenho que vincular essa questão do pulso ao funcionamento dos circuitos. Fazendo isso, né? Então vamos lá, ó, vamos com calma que a gente chega lá. Ainda tem tempo de explicar, mesmo porque o Rodrigo liberou. Né? Então, veja bem, as considerações que eu fiz para o trifásico de meia onda, eu vou fazer aqui. Ó. O alfa é contado a partir do cruzamento das fases, tá, gente? Porque só a partir do cruzamento das fases é que o dispositivo fica polarizado diretamente. Como é uma ponte, né, é um ciclo de onda completa, eu considero as tensões fase-fase. Se fosse de meia onda, como o caso anterior, era fase neutra. Por isso que eu desenhei lá no anterior as tensões fase neutra. Só que agora não. Agora eu não uso o neutro. Na aula passada eu mostrei isso para vocês. A gente ignora o ponto neutro. Ele existe, que está aqui no circuito, ele existe porque ele, juntamente com os enrolamentos, constitui um sistema trifásico estrela, tá certo? Porque se não tiver feito isso, não dá estrela. Mas se eu tiver ligado, se eu ligar o secundário em triângulo, o circuito funciona da mesma forma e no circuito triângulo não tem neutro, tá certo? O neutro não é necessário. No trifásico meia onda ele é necessário. Por quê? Por causa da configuração, a corrente vai fluir para o neutro. Aqui não vai fluir para o neutro, ela vai fluir de fase para fase. Depende qual o par de fases que está ligado aos tiristores ou ao par de tiristor que estiver conduzindo em determinado momento ou em cada momento. Então, eu considero as tensões fase-fase, tá? E na aula passada eu mostrei para vocês, vão lembrar, que se fosse diodo, né, os diodos iriam conduzir sempre a partir dos cruzamentos, porque a partir dos cruzamentos eles estariam polarizados diretamente. Né? E que cada diodo conduz 60 graus em série com um de outro lado, mais 60 graus em série com o outro do outro lado, e assim sucessivamente. E para eu saber quem vai conduzir em cada momento, eu olho as letras que estão aqui. Ó, né? A primeira letra sempre indica o polo vivo da tensão. Então, seria, por exemplo, no caso da tensão AB, seria a tensão de A em relação a B. No caso de AC, seria a tensão de A em relação a C, B em relação a C, B em relação a A, e assim sucessivamente, não é isso? E que, como eu estou representando aqui no primeiro quadrante, né, são tensões positivas. A primeira letra é sempre positiva em relação à segunda letra. Ou então, a segunda letra é sempre negativa em relação à primeira, que é a mesmíssima coisa. Porque, na realidade, só existem 3 tensões, né? A tensão AB, a tensão BC e a tensão CA. As outras são as mesmas, os outros gráficos são as mesmas ondas desenhadas ao contrário, isto é, invertendo a referência. Não é isso que nós fizemos? Então, vamos lá. Se o cruzamento das tensões ocorre aqui nesses pontos, ó, eu começo a contar o ângulo de disparo a partir daí. Por exemplo, nós temos aqui, ó, teto cruzamento das fases. Ele está representado aqui, ó.
esse ângulo aqui, ó. Ele vai de 0 até o cruzamento. Como o cruzamento está aqui, é esse ângulozinho. E alfa contado a partir daí, né? Como esses cruzamentos ocorrem de 60 em 60, então já começa com 60 aqui, ó. E alfa conta a partir daqui, então esse é o ângulo zero alfa. No nosso exemplo aqui, o alfa é 60, então o tiristor que vai disparar, ele vai disparar 60 graus a partir desse cruzamento. Agora, presta bem atenção aqui para não confundir, tá, gente? Aqui que é o... Se tiver algum problema, o problema é agora. Veja bem, ó, eu estou com um retificador controlado de onda completa, chama totalmente controlado, porque tem 6 tiristores, né? E nós estamos vendo uma situação da tensão na carga, considerando um ângulo de disparo de 60 graus, tá? E vamos ver que hora que cada tiristor vai disparar. Opa, voltando lá. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, olha sempre as letras aqui, ó. Esse cruzamento aqui, ó, foi a hora, ele está indicando a hora que a tensão A se tornou mais positiva. Observe que começou o A aqui, ó, a primeira letra sendo A, ela começou aqui. Antes daqui, ó, a primeira letra era C. Não importa a segunda, tá, gente? Importa a primeira, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, A se tornou a primeira, junto com B, que já era a segunda, e A continuou, aqui, ó, ele continuou a primeira, só que a segunda mudou. Bem, então, esse é o ponto inicial para a contagem do A. Se eu quiser verificar a hora que o tiristor da fase A vai disparar, o tiristor da fase A do lado positivo, tá? Porque A é a primeira letra, indicando que esse ponto é o mais positivo do circuito. Se ele é o mais positivo, eu estou me referindo ao tiristor do lado direito, tá certo? Então, veja bem, 0 graus está aqui. Esse espaço aqui, em termos de tempo, é 60 graus. 0 graus está aqui, e aqui está 60 graus, tá certo? Bem, então, se aqui é 60, eu quero que o tiristor dispare em 60, o TH1, porque o ângulo estabelecido aqui é 60, eu vou aplicar um pulso no gatilho dele nesse momento. Ó. Veja lá embaixo, o vermelhinho aqui, ó. Eu vou estar aplicando um pulso no gatilho do tiristor 1 naquele momento que equivale a 60 graus, que é esse ponto aqui, ó. Tá certo? Então, nesse momento que o tiristor 1 vai disparar. O tiristor TH1 vai disparar porque eu liguei um pulso no gatilho dele. Se ele dispara, o que acontece? Ele se torna um curto, corta quem já estava, que no momento nem quer saber, para não complicar, mas pelo fato dele disparar, ele assume a saída. Então, aqui fica a tensão A. Do outro lado, era o que já estava, que era... A gente olha pela segunda letra, né? A segunda letra que era o B, cara. Percebe que era o B? Então, vai ficar a tensão VAB. Então, essa tensão aqui, ó, é a VAB que vai aparecer na carga. O A disparou aqui, jogou o TH1 disparou aqui, não fica trocando essas letras não, o TH1 disparou aqui e jogou a tensão A para a saída, então ficou A aqui, e o outro lado já era B. Então, por que eu sei que era B? Porque o B era a segunda letra define quem está do lado esquerdo conduzindo, né? Aí foi, então aparece essa onda na saída. Agora, o que acontece nesse ponto aqui, ó? Um outro tiristor vai disparar, só que observe que esse ponto, esse mouse aqui, ele é 60 graus depois do primeiro ponto que eu considerei. E vocês viram na aula passada que os tiristores da ponte, eles funcionam assim, diodo ou tiristor. Um entra em condução, ele fica a 60 graus em série com um. Aí passa 60 graus, ele ainda continua, só que muda o outro que estava em série com ele. É isso? Então, se o A entrou aqui ó, vai ter uma troca do lado esquerdo, do lado negativo. Isso é fácil a gente entender. Veja bem, observe que essas duas ondas aqui ó, essa e essa, tinha B como segunda letra. Esse ponto aqui, ó, muda a segunda letra. Se muda a segunda letra, o tiristor da segunda letra vai disparar a partir desse ângulo aqui, ó. Esse é o ângulo zero para ele. Então, é 60 graus a partir daqui, que é esse ponto aqui. Então, nesse ponto, eu vou aplicar um pulso no tiristor de segunda letra, é o verde aqui, ó, que é o TH2. Entendeu?
Cadê o TH2? Está aqui, ó. Naquele momento, o que eu fiz? Apliquei um pulso no gatilho dele, é o pulso aqui, ó. Então, ele entrou em condução. E quando ele entra em condução, ele corta quem estava conduzindo e joga a tensão C para cá, ó. Ele é do lado negativo. Já estava com A aqui, ó. Era AB, agora fica AC, né? Porque o C, quando ele entra, ele corta o B. Então, a partir desse ponto aqui, ó, a tensão na saída, que era essa aqui, ó, vai sendo, vai sendo, vai sendo, chega aqui, ela passa a ser AC. Cadê a C? Está aqui, cara. Ela dá um pulo lá para cima e fica sendo AC. Quando chega nesse ponto aqui, que é 60 graus depois, vai entrar de novo da primeira letra, e assim sucessivamente. Então, vai sempre ser assim, ó, de 60 em 60 graus a uma comutação, tá certo? E os tiristores, cada um fica 120 graus. Por quê? Porque a primeira letra e a segunda letra, elas permanecem durante 120 graus. Né? Quem conduziu do lado esquerdo, fica 120 conduzindo. Quem conduziu do lado direito, fica 120 conduzindo, porque suas letras, né, suas fases, elas ficam com a polaridade predominante naquele período. Mas que as comutações acontecem na metade desses 120 graus, entende? Veja, vamos fazer um teste aqui, ó. O A não entrou aqui, então eu tenho aqui, ó, o vermelho aqui, ó, o TH1 entrou aqui, onde que eu pus a seta. Ele vai ficar 120 graus quando, então, vai ser cortado pelo 3. E a sequência aqui é numérica, ó. 1, 3, 5, o outro é 4, 6, 2. Que na realidade é 2, 4 e 6, né? É cíclico assim, né? E segue, e essa sequência aqui, ela segue a ordem numérica normal, crescente. Então, veja bem, o 1 conduziu aqui, o 3 conduziu aqui, o 5 conduziu aqui. Cada um conduziu 120 graus e sempre alfa a partir do cruzamento da fase, isto é, a partir do ponto que a fase específica se tornou a mais positiva. Só que do outro lado acontece a mesma coisa, considerando que a fase do outro lado é a que se tornou mais negativa, é a mudança na segunda letra, e que há uma defasagem entre a parte de cima e a parte de baixo de 60 graus, tá certo? E isso aqui, ó, digamos, é cíclico e, digamos assim, regular, né? A vantagem para quem está analisando o circuito é que os pulsos, olha aqui, ó, eles seguem uma escadinha simples aqui, ó, e na ordem numérica aqui, ó. O 1 disparou aqui, o 3, que é do mesmo lado, olha aqui, os ímpares, né? 1, 3 e 5, aqui, ó, 1, 3 e 5. Eles estão disparando aqui. Num dado momento, o segundo ímpar disparou 120 graus, o terceiro ímpar disparou 120 graus depois. Então, olha os ímpares aqui, ó. Os ímpares são o vermelho, o azul e esse aqui, ó. Que cor é essa aqui? Para mim é verde. Eu sou meio ruim de cor, né? De qualquer forma, aqui, ó, um 120 graus depois, o outro 120 graus depois, e assim sucessivamente. E do outro lado, é a mesma coisa, só com a defasagem de 60 graus aqui, ó. Foi um do lado ímpar, o segundo, o próximo do lado par, cara. Só que do lado par também vai ter comutações de 120 graus. Então, esse acontece aqui, o outro é 120 graus depois, que é esse aqui, ó. Isso, e assim sucessivamente, tá? As cores aqui, elas, é difícil, eu não tinha todas as cores, então algumas cores aqui estão se repetindo. Veja bem, ó, 0, 120 graus depois, mais 120 graus depois. Aqui é o 0 para aquele, né? 2, 120 graus depois daqui, e o último 120 graus. Então, essa inclinação aqui se mantém, ó. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí começa de novo, ó, 60 graus depois, 1, 2, 3, 4, 5, e vai assim sucessivamente. Agora, e esses pulsos amarelinhos que está aqui? Ó? Ninguém falou nada sobre eles, ó. Porque os pulsos que vão disparar o tiristor são os coloridos, na ordem numérica, sempre um de um lado, depois o outro do outro, depois um de novo no primeiro e tal, né? Esse segundo pulso, gente, é chamado de pulso de reforço. E ele tem que entrar. Por quê? Até agora ele não teve função, mas a gente tem que considerar o seguinte, isso é uma ponte. E a ponte, para conduzir, tem que ter em cada momento dois diodos, dois tiristores disparados.
E eu não consigo fazer a ponte de... Digamos que eu vou ligar o circuito agora, ela vai arrancar agora. Eu não consigo fazê-la arrancar disparando ou tentando disparar só um tiristor. Eu tenho que disparar um tiristor de um lado e outro do outro, para dar continuidade à corrente. Então, nesse momento aqui, ó, que eu disparei um, tinha que ter um outro junto com ele para conduzir. Então, eu tenho que ligar um pulso nele e no outro, que deveria estar conduzindo, mas não estava porque eu liguei o circuito agora, tá certo? E como o circuito pode parar de funcionar e começar em cada momento, sempre que eu disparar um tiristor, eu tenho que ligar um pulso no outro. E como o outro sempre funciona 60 graus defasados, então eu tenho que ligar um pulso. Eu tenho que fazer um sistema de pulso que, quando eu disparar um tiristor, eu vou ter que garantir o pulso no outro 60 graus depois. O que está acontecendo aqui agora? Quando eu liguei, digamos que eu liguei o circuito nesse momento, disparou um, observa que eu liguei um pulso no 6 também, cara. Só que o pulso 6 é amarelo, é chamado de pulso de reforço. Por quê? Porque o 1 vai estar conduzindo junto com o 6, cara. O caminho é esse. Por que eu sei, cara? Porque quando o 1 entrou em condução, ele vai conduzir em série com o 6. O 6 estava conduzindo? Se eu liguei o circuito aqui, agora não. Se o circuito já estava conduzindo, o 6 entrou em condução aqui, não havia necessidade do pulso. Né? Porque o 6 recebeu um pulso na hora certa, nesse momento aqui. Ó. Deixa eu pegar ele aqui. Ó. Que é esse momento aqui. Ó. Observe o pulso principal dele aqui do 6. Ó. Só que se eu ligar o circuito num dado momento, né, eu tenho que garantir essa situação, então eu tenho que ligar na hora. Qualquer momento que eu ligar um pulso de um lado positivo, eu tenho que ligar um de reforço do lado negativo, ou vice-versa. Isto é, toda vez que eu for disparar um tiristor, eu tenho que garantir o outro, do outro lado da ponte, para ele entrar em condução. A outra forma, em vez de repetir o pulso, é fazer um pulso de longa duração aqui, ó. É ser um pulso longo, com mais de 60 graus de duração, entendeu? Que tem o mesmo efeito, mas no caso aqui são pulsos de curta duração, aí eu tenho que repetir. Quando a gente monta um circuito desse laboratório, a gente tem que montar uma infinidade de pulsos, o circuito fica extremamente complicado de ser montado, porque não é complicado, é porque tem tanta ligação, se eu descuidar um, ou tiver mau contato em um, o circuito não funciona de jeito nenhum. Por quê? Porque na hora que eu for ligar, eu vou tentar disparar um tiristor em série com o outro, não tem o pulso no outro, aí o circuito não funciona. Entendeu? Tá claro, gente? Aparentemente é complicado. Aí eu pergunto, foi complicado? Ó, claro, com Claro. essas linhas, não sei não. Isso agora é prática, né, gente? Se a gente tivesse com tempo, a gente ficaria umas 2 semanas só praticando isso aqui, até vocês pegarem o jeito mesmo, né? Eu não vou ser, digamos assim, sádico o suficiente de ficar exigindo que, como você está vendo isso, eu acho, pela primeira vez, você já esteja assim, saindo daqui sabendo, né? Claro. Sua visão tinha que ser de todos os professores. Oi? Sua visão tinha que ser genérica para todos. Mas a gente tem que ser realista, né? É claro, gente. Olha, quando fico muito tempo sem dar esse assunto, eu fico totalmente perdido. E eu já dou esse assunto há muito tempo. Imagina vocês estão começando agora. Vou te Né? contar a verdade. Sabe os transformadores ali? Sim. Parece pessoas falando. É. Parece mais Parece um monte sertanejo. de gente falando. Eu Você pensei mais tomou um vinho sertanejo. na janta, rapaz? Não, né? Oi? Você tomou um vinhozinho na janta, não. Não. A gente não é assim. Eu falo que não é complicado, mas na realidade é muita informação ao mesmo tempo, né? A gente tem que praticar, tá? Vocês têm que pegar isso tudo está explicadinho lá na apostila, tá? É só ler lá. Mas o que eu vou querer que vocês façam é o seguinte: na tarefa, eu quero que eu pedi para vocês desenharem essa forma de onda e eu já coloquei uma carga resistiva para simplificar. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão desenhar esse mapa de pulso aqui, ó, tá? E já vou dar a dica para vocês não errarem. Né? As dicas são: quando é que eu como é que eu vou achar a hora que o tiristor vai disparar?
é só você fazer o seguinte, olha aqui, a primeira dica. Você começa a contar a partir do cruzamento. Tá? O primeiro cruzamento é sempre esse aqui. Ó. Por que, que é esse? Porque é aí que entra a fase AB, tá certo? A fase que tem a A como a segunda letra. Antes disso, é uma situação que já estava existindo antes aqui, ó, há mais tempo. Quer dizer, o primeiro disparo acontece exatamente a partir desse instante aqui, ó, tá? Porque é nesse instante que eu começo a contar, tá? Que é 60 graus. Esse ponto aqui é 60. E o alfa, por exemplo, se eu pedir para você desenhar a forma de onda para 90 graus, alfa igual a 90. Então, o zero está aqui, ó, certo? O 30 está aqui, o 60 está aqui, o 90 está aqui. Então, vai disparar aqui, ó. A onda que vai aparecer, ela não aparece nessa hora aqui, não. Ela aparece nessa hora aqui, ó. Porque é 90 graus. Tá certo? Mas é 90 graus a partir do cruzamento. Então, lá, 0, 30, 60, 90. Então, o pulso vai vir para cá, ó, para 90 graus aqui, ó. Entendeu? Aí você localizou, aí você desenhou o pulso aqui, ó. Essa área vermelha aqui, ó, ela não vai começar aqui, ela vai começar nesse ponto aqui, que era 90 graus. Opa! Tá certo? Ela apareceu aqui. Por quê? Porque eu mudei o 60 para 90, então ela aparece aqui. Só que na hora que você colocar essa linha aqui do retângulo, você vai considerar que o retângulo tem 120 graus, então o próximo dele vem até aqui, ó. O retângulo vermelho vem daqui até aqui, ó. Você desenha um retângulo, os outros ficam na sequência dele, não é isso? Bem, e do outro lado, é só você pegar metade do primeiro retângulo, né, e fazer divisão lá entre duas conduções do lado negativo. Quer dizer, o próximo pulso, se o primeiro pulso está aqui, ó, nesse ponto que eu mostrei, o segundo está aqui, o terceiro está aqui, o quarto está aqui. Quer dizer, você vai pegar esse conjunto de pulso e dar um empurrão dele para cá, para a direita, equivalente ao novo ângulo aqui, que, como eu coloquei 90, era 30 graus acima dos 60. Então, eu vou trazer ele aqui 30 graus, 30. Então, você joga tudo isso para lá, para a esquerda aqui, para a direita, desculpe. Entendeu? Desloca ele para cá, mas mantém a mesma sequência, a mesma numeração. Entendeu? Só isso. E a onda? Em vez do bico dela estar aqui, o bico dela fica aqui. Bem, se o bico dela fica aqui, significa que tem um pedacinho negativo aqui, né, gente? Por quê? Porque as comutações ocorrem de 60 e 60. Se uma aconteceu aqui, ó, iniciou aqui, essa onda iniciou aqui, a próxima, essa aqui também, ó, esse dente aqui, ó, é deslocado para lá. Só que para ele ficar deslocado para lá, essa outra tem que chegar mais embaixo um pouquinho, 30 graus mais embaixo. A onda vai ficar parecida com essa aqui, ó, entendeu? Aqui, ó. Observa que essa aqui é 90 graus. Aqui, ó. Então, o 0 está aqui, o 30 está aqui, o 60 está aqui, o 90 está aqui. Olha ela aqui, ó. Aquela mesma onda que eu desenhei antes, só que ela está começando aqui. E pega uma parte negativa. Por quê? Porque a outra vai começar aqui, ó. Se a carga fosse resistiva, pura, cadê a seta? Ficaria um zerozinho aqui, ó. Só isso. Então, seria um monte de pedacinhos de onda aqui, sem nada negativo. Só vai aparecer negativo quando a carga for indutiva, tá? Beleza? Observe que os pulsos que eu desenhei aqui, ó, eles têm a mesma sequência. Se você olhar aqui esse pulso de lá e olhar aqui, você não vai ver diferença, mas se você pôr um em cima do outro, você vai ver que eu desloquei ele aqui, ó, 30 graus para a direita. Mas a sequência fica a mesma. Quer dizer, depois que a gente desenha um, os outros seguem a partir daí. E o 1 que a gente vai desenhar, ele deve ser desenhado sempre alfa a partir de 60 graus. Entendeu? Por quê? Porque o cruzamento é 60, esse ângulo que tem aqui é 60, o alfa é contado a partir daí. Isso aqui é fixo, esse ângulo é fixo, o alfa é variável. O alfa pode ser 0, 60, 90, né? Pode ser até, teoricamente, né,
até 180 graus, mas a gente não consegue na prática não, tá? Exatamente pelo aquele motivo, não consegue implementar uma situação, a não ser que se inverta a bateria, tá? Que é uma situação que a gente não estuda aqui não, que é o tal do inversor autônomo, que eu já informei para vocês. A gente não faz um estudo tão aprofundado não, mas lá na apostila tem, porque eu escrevi uma apostila mais completa possível, né? Estando ou não no programa, tá? Se alguém tiver curiosidade, é só ler lá, se precisar algum dia, né? Tá certo? Com relação aos cálculos, gente, interessa aqui, por exemplo, o valor médio, né? A fórmula do valor médio do retificador trifásico de onda completa é 1,35, veja bem, lembrando aí, ó, 1,35 vezes a tensão fase-fase. Isso é o caso do retificador de onda completa com diodo. No caso do controlado, é só colocar o cosseno do ângulo alfa lá. Lembrando que alfa é o alfa a partir do cruzamento, tá? Alfa é sempre a partir do cruzamento, que para meia onda é 30 e para onda completa é 60. Tá certo? Então, até o cálculo fica mais fácil, né? Quando você considera a partir do cruzamento. Porque se a gente contasse o alfa a partir dos 0 graus aqui, ó, ia dar uma expressão bem complicada, né? Mas não há mínima necessidade, mesmo porque os comandos que a gente elabora, eles são sincronizados, e o ângulo zero de sincronismo deles acontece nos cruzamentos. Então, o ângulo alfa zero também é nos cruzamentos. Tá certo? Tranquilo? Agora, ficou faltando essa onda aqui, ó. Essa eu não vou fazer, não, gente. Deixar para vocês pensarem. Mas o raciocínio é o mesmo, né? Se você quer ver a forma de onda num diodo ou num tiristor, coloca o osciloscópio lá. O que vai aparecer lá? É a tensão da linha onde está o osciloscópio, no caso é a linha A, porque eu estou vendo a forma de onda no tiristor 1, né? BTH1, então é da linha A em relação ao que chega aqui. Vai chegar aqui é o B ou o C. Né? É só verificar quem está conduzindo naquele intervalo. A onda, nesse caso aqui, é até mais simples. Né? O A vai conduzir daqui até aqui, deu zero. Esse aqui é o diodo anterior a ele, né, do outro lado, que é o C, então é a seca. O outro é o do outro lado, que é o B. Sempre é sempre zero, ou AB ou AC. Aí dessas ondas aqui, elas não são muito difíceis de desenhar. Aí, vamos ficar por aqui, né, gente? Se vocês tiverem, não, eu sei que vocês vão ter dificuldade na hora que vocês forem resolver o exercício da tarefa lá. Vocês podem mandar um e-mail para mim, a gente marca um horário, quem tiver com dificuldade, eu entro no TIM, o pessoal entra no TIM, eu explico, eu tiro a dúvida. Ou então, se for uma dúvida que eu consigo tirar no e-mail, só escrevendo alguma coisa, ou fazendo algum desenho, eu faço também, fica a critério seus, tá? Vocês sintam-se à vontade de recorrer a mim para tirar as dúvidas quando for resolver os exercícios lá. Beleza? Beleza. E ainda mais que eu estou em casa, essa pandemia, não tem nada para fazer, quase nada para fazer, até um passatempo, beleza? É só mandar o e-mail, eu não estou tendo dificuldade. Você topa entrar aí no Teams horário tal? Eu entro lá, a gente entra e conversa. Você me fala a dúvida, eu procuro tirar, beleza? Beleza. Tranquilo? Vamos encerrar, gente? Fechou. Podemos? Vamos lá. Vamos lá para a aula do Rodrigo agora. É isso, gente. Eu fiz o que eu pude, eu peço para vocês fazerem o que vocês puderem também, e tudo vai dar certo.